boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Seja qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo, esse estudo, que a paz de Jesus esteja com todos nós, assim como está nesse momento com a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai, Anderson, Vamos, hoje um dia para lá de especial, né? pois é, São Jorge, que é celebrado em tantas religiões, né? Sim, então quer dizer, a egrégora de hoje é uma egrégora muito forte, muito Sim, boa, né? verdade. Ainda mais que a gente falou na quarta-feira sobre religião e sobre religiosidade, e hoje vamos continuar dando. A parábola tem tudo a ver com isso de hoje, Sim. né? Por isso ela é escolhida a dedo. E São Jorge era uma pessoa que viveu no mundo como nós. E ele passou a sentir essa presença de Deus nele. Ele passou a ter religiosidade. E, curiosamente, também é um santo que permeia várias religiões diferentes, né? Sim, ele transita, por isso ele sabe transitar, né? As pessoas aceitam São Jorge com muito amor, com muito carinho, respeitam ele. Sim, muito Vê bom. algo muito positivo, muito bom. São Jorge faz essa ligação. É um médium também, né? Ele faz a ligação lá da pessoa a Deus. Muito bom. É um dia bem, bem especial para trazer ao ar essa evangelioterapia. Isso. Vamos aos recados, então? Vamos sim. A gente hoje, bom, antes de mais nada, para não perder o costume, Já chega dando like. por favor, dê o seu like, nos ajude. Se não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe, porque Por mais do favor. que compartilhar é levar a mensagem às pessoas. Eu fiquei muito grata, mas muito grata, quando a filha de uma amiga, a Thaís, vou até falar a Thaís, ela falou: tia, eu me inscrevi no canal de vocês. Ah, Eu que não legal. sei, eu não sei como chegou até a mim, mas quando eu vi era a senhora. Que E aí, legal. olha o que ela falou. Eu estou assistindo os antigos para ir me atualizando. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Thaís, pela sua audiência, pela sua confiança. Muito E assim bom. como Para todos quem está vocês. chegando agora pode maratonar os vídeos antigos, né? Sim, fazendo como ela, quando ela falou isso, eu estou assistindo aos vídeos antigos e estou conseguindo entender. Ai, que bom. Isso é o que é mais importante, né? Trazer de um jeito que facilite o entendimento, tanto para a gente que faz, quanto para quem assiste. Sim, muito obrigada a todos pela audiência, porque a divulgação da doutrina espírita é a maior caridade que a gente possa fazer por ela, porque é um conforto àqueles que sofrem, àqueles que estão passando por dificuldade, como estamos passando nesse exato momento. Sim. O que mais temos de recados para hoje? Aqui embaixo você vai ver que tem o nosso site aqui na descrição do vídeo. Através do site você pode se inscrever para a cura espiritual, que é um tratamento que é feito à distância por irradiação. Então você coloca lá o nome completo e o endereço completo seu ou da pessoa para quem você quer a cura, que ela vai estar na nossa listinha de irradiação. Além disso, também ainda estão abertas as inscrições para o curso do Evangelho no Lar,
que vai acontecer no dia 2 de maio, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, corre, porque as vagas são limitadas. Vale muito, muito a pena. O curso é um dia só, uma horinha só, e vale muito a pena fazer ao vivo, porque você vai ver que pode surgir uma dúvida ou outra, então dá para tirar ali na hora com o instrutor. Vai ser tudo de bom. Quem quiser reciclar também pode. Também, também. A pessoa faz há muitos anos, mas surgiu uma dúvida de repente, afinal agora a gente está fazendo de um jeito um pouco diferente, trancado em casa, né? Então, pode se inscrever também para tirar essas dúvidas, não tem problema nenhum. Certo? Isso. A outra Amanhã. coisa, pode falar. Não, a outra coisa pode falar. Senão a gente Não, eu vou pedir. então deixa eu avisar logo antes também dar um pedido também, mas para assistir a palestra de amanhã, às 6 horas da tarde, porque vai ser muito especial, gente. Então, por favor, acompanhem. Não percam. Não percam. Isso aí, vai ser bem, bem especial. Isso. Outra coisa que eu vou pedir é, por favor, não esqueçam das nossos alimentos não perecíveis para aquelas famílias que necessitam tantos desse alimento. Necessitam para sobreviverem, necessitam do seu carinho, da sua atenção. Sim. Então, por favor, fala aqui com a gente. Se você é de fora e puder nos ajudar fazendo o Pix. O Pix que fica aqui embaixo, ou o PicPay que fica aqui no cantinho. Troquei. Não, você apontou para o canto certo. É verdade. Então, tá certo, é isso aí. Então, fica aqui no cantinho. É porque nem tudo a gente consegue arrecadar, né? Às vezes a gente tem de mantimento muito mais uma coisa e falta outra. E o Serginho e a Marisa têm todo o carinho de organizar a cesta básica para que não falte para ninguém. E se puder pensar um pouquinho nas crianças, comprando um achocolatado, um leite em pó, um biscoito, uma bolacha doce. Por favor, não esqueça deles. Trazer um pouquinho de doce para essas vidas que estão precisando de tanto carinho, né? Isso. Então, se você tem com que é aqui do Rio de Janeiro, quer fazer uma doação, quer doar o alimento ou material de higiene, material de limpeza também, entre em contato com a gente através do e-mail, que é o mesmo da chave Pix, que é esse aqui, uniãoespiritaramatiza@gmail.com, e também através do direct no Instagram e no Facebook, que vai ter alguém lá para dar o retorno e te encaminhar para o Sérgio e para a Marisa para eles entrarem em contato com vocês. Então, deixa seus dados lá. Certo? Certo. Serginho e Marisa, nossos mais sinceros votos de gratidão por tudo isso, pela oportunidade que vocês estão dando para a gente poder colaborar nessa ajuda. Isso são oportunidades. Um trabalho lindo, lindo, lindo. Muito bom. Então, mais algum aviso? Por enquanto, não. Se lembrar, a gente fala ao longo do decorrer. Né? Certo. Então, na quarta-feira, a gente falou sobre religião e religiosidade. Vamos observar que a religião veio se modificando ao longo desses tempos todos, né? Antigamente a gente tinha como Deus Sol, os astros, as estrelas. E isso foi se modificando, né? Até vários deuses. E era uma religião muito ainda primitiva.
até que chegamos lá no tempo de Jesus, onde já se reconhecia Deus como o Supremo, o Deus, certo? Mas ainda estávamos aprendendo, como ainda estamos aprendendo, né? Mas na época de Jesus, eu acredito, Anderson me corrija se estiver errada, a gente estava tentando ter uma fé raciocinada. Não é isso? O que a gente entendeu com Kardec foi que o Espiritismo trouxe, de fato, essa fé embasada na razão, mostrando que o que acontece é por tudo que tem um efeito tem uma causa. Na época de Jesus, muitas vezes acreditava-se que as coisas tinham que ser seguidas à risca. Era a razão um pouquinho diferente, né? Na verdade. Jesus inaugura esse, o começo dessa fé raciocinada. Tá bom, vamos lá colocar isso, vamos arrumar isso aí, essa fé. Isso. Vamos, porque a religião é religar. Religar a Deus. E a religiosidade é o fruto dessa religião, digamos assim, né? É a emoção, é o sentimento. Então, quando chega essa fé raciocinada, vai acabar isso por aí, Anderson? Aí, quando chega essa causa, esse efeito, Jesus explicando que se aconteceu isso foi por causa disso, chega uma coisinha chamada responsabilidade. Isso. E aí a responsabilidade que ele coloca nessa fé raciocinada, ele avança para uma fé entrega, uma fé fidelidade, uma fé que se completa não só com sentimento, mas com atos. Muito bom. Tudo arrumado. Ele deixa bem claro isso, né? Que não adianta só seguir os preceitos, as regras, se você não coloca em ação. Então, o que Jesus veio mostrar também é que a fé sem obra é morta. Isso. Então, depois que ele faz, Kardec arruma, elabora, explica, não mudou em nada aquilo. Jesus não muda. Eu não vim para mudar a lei. Jesus explica, Kardec explica Jesus, quer dizer, já está tudo arrumadinho para a gente. Então, agora, ser fiel ao que ele colocou no seu evangelho. Isso. O que Kardec fez, na verdade, foi aprofundar tudo aquilo que Jesus já tinha explicado. Né? Ele trouxe para 2000 anos depois tudo que já tinha sido dito. Isso. Então, isso essa fé, essa fidelidade às orientações de Deus, que foi Jesus quem colocou. Né? Vamos à parábola? Vamos. Essa de hoje é uma das minhas favoritas. Eu digo isso de todas, mas a de hoje... Ai, ai. Então, olha que bonito. Já sabemos que tem a ver com uvas ou com vinhas. Vamos lá. Ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca,
cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. E aí, abre um parênteses aqui, lagar era um espaço de terra um pouco mais fundo, por isso é cavado, onde a água não invadia a plantação, servia como barreira para manter aquele pedaço ali não inundado, digamos assim. E aí, continuando. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, tomando os seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Novamente, enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes do mesmo modo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhes dizem: fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 41. Então, olha como... O que é curioso nessa parábola? Se a gente parar para ligar os pontinhos, isso dito lá no capítulo 21 de Mateus, ou seja, bem pertinho já da chegada de Jesus em Jerusalém, o que será que ele quis dizer com essa parábola, né? O senhor da vinha que mandou outros trabalhadores e que... Ele faz uma profecia, né? Sim, sim. E essa Ele parábola, tinha acabado de entrar em Jerusalém quando contou essa parábola. essa parábola, ela tem 3 nomes. Uhum. Tem esse que a gente colocou, né? Você pode conferir aqui embaixo, que é a dos lavradores maus. A parábola dos vinhateiros homicidas, que o Anderson não quis colocar para não assustar. Pois é. Mas é claro que são homicidas, porque eles matam os frutos. Sim. Então, são homicidas. E de rendeiros infiéis. Uhum. Quer dizer, eles arrendam, mas não é fiel ao combinado, ao que foi tratado. A ambição, o mundo material não deixa que eles cumpram aquilo que foi combinado. Né? Então... Você imagina Jesus tendo acabado de chegar a Jerusalém, sendo questionado por todo mundo em volta, como se ele fosse um criminoso, porque era assim que ele era visto, um criminoso, um desordeiro, e que queria derrubar todos os líderes religiosos, e lembrando que os líderes religiosos da época também eram líderes políticos, porque as duas coisas andavam juntas. Sim. Então, imagine ele chegando em Jerusalém e causando desse jeito. Que será que ele quis dizer com isso? E aí vamos para o... Essa parábola aparece em outros evangelistas também, né? Se não me engano, João. Deixa eu conferir aqui. Ela aparece aí em Matos 21, de 33 a 41, e também aparece de uma forma um pouquinho mais curta em Marcos, no capítulo 12, versículos de 1 a 12, e em Lucas, capítulo 20, versículos de 9 a 19.
É. Porém, Mateus é o que mais detalha essa parábola. Uhum. Eu falei para o Anderson e para o Rodrigo em off, quando a gente, antes de começar, que é como se Mateus tivesse gravado. Sim. Estava ali na hora e já foi dizendo como é que a coisa funcionava. Isso. E olha, como a gente falou da fé, né? Dos níveis de fé. Olha o que Jesus está falando. Vamos lá, não, antes da gente começar a botar isso, vamos lá, continua. Vamos continuar na parábola, na explicação. Vamos para o nosso passo a passo, então, para entender. Isso, é. Essa uva está linda. Tá. O proprietário da vinha, quem viria a ser, senão o próprio Deus? Isso. Né? E o que seria a vinha em si? Bom, a própria humanidade terrena, que é justamente onde os lavradores vão trabalhar. E aí, quem seriam esses agricultores? Os líderes religiosos da época. Então, era onde eles semeavam, digamos assim, eles cuidavam desse campo, eles cuidavam da humanidade terrena a pedido, arrendados por Deus. Receberam essa tarefa, né? Recebiam a tarefa, Receberam isso. a tarefa para trabalhar essa humanidade terrena e prepará-la para a divindade, para reconhecer essa divindade, né? Apurar os sentimentos. E aí, continuando, os servos do Senhor eram enviados de tempos em tempos, para quê? Enviados de Deus para avaliar e alertar os homens. Ou seja, eles iam ver em que condições estavam aqueles frutos ali, né? Como é que estavam crescendo, o que estava sendo feito por esses agricultores. E ajudar esses agricultores a como lidar, como fazer para frutificar. Como tirar o melhor do campo, né? Isso, porque qual é o fruto da uva? O vinho. Sim. Um bom vinho. Então, se a uva somos nós, então nós estamos aqui, né? Temos que ter esses servos, né, do Senhor para poder nos ajudar a dar um bom vinho. Sim. Para ser um bom fruto. E a gente, só uma lembrança, a uva sofre, né? Sim, é verdade, ela é esmagada para dar um bom resultado no fim das contas. E aí, o que a gente pode entender por frutos? O fruto não está na nossa listinha, mas vamos pensar no seguinte: se é para essa vinha, ou seja, para esses frutos, essas uvas que nós somos, se é para isso tudo dar o seu melhor, esses frutos seriam justamente o que há de melhor na humanidade, né? Poderíamos dizer que seriam, por exemplo, a caridade, a piedade, as virtudes em geral, o amor ao próximo. Sim. Né? Então, olha como também está bem atual isso. Será que a gente está rendendo como bom fruto? Fica a reflexão. Mas vamos então. Acabou que os agricultores, o que faziam com esses servos? Açoitavam, pedrejavam, matavam, e o proprietário, eis que pensa, vou então mandar o meu filho, meu herdeiro, porque esse vai ser respeitado. E quem é esse herdeiro que o proprietário enviou? Jesus encarnado. Então, olha que curioso, Jesus estava falando dele mesmo e do que aconteceria com ele em pouquíssimo tempo, menos de uma semana.
Isso. Ele já sabia disso. Então, é para a gente parar e pensar também que ele tinha ciência do que a gente era capaz de fazer, porque olha tantos exemplos que tiveram antes também, né? Tantos missionários, tantos mártires, tantos avatares, digamos assim, que vieram antes do próprio Jesus também trazendo boas lições para tirar esses bons frutos. E os agricultores, os líderes, todos aqueles que detinham o poder na época, na verdade, acabavam trabalhando contra o proprietário, contra Deus. E causavam essas atrocidades aos servos. Jesus sabia que isso aconteceria com ele também. Como aconteceu com vários profetas, né? Pois é. Que eram queimados no óleo, era assim, coisa básica. Coisa bem light. Cortada a cabeça, cortava-se ao meio. Uhum. Era mais ou menos assim. Bem suavezinho, né? Só que não. E aí, o que ele pergunta? Já sabendo, dentro desse contexto todo, o que aconteceria. Ele pergunta olha que Jesus também gostava de cutucar as pessoas, né? Porque ele tirava delas o que elas não tinham coragem de dizer. Ele perguntou justamente aos líderes religiosos que questionavam ele na época o que seria feito da vinha dos agricultores se o herdeiro fosse morto. E aí a resposta. O que seria que eles deram, né? A resposta. Que a vinha seria arrendada a outros agricultores. Ou seja, os líderes religiosos se renovam, então se renovariam e ajudariam a humanidade a frutificar os valores espirituais. Então, se nada do que esses agricultores de antes fez até aquele ponto daria resultado, viriam novos agricultores, novos líderes religiosos, de certa forma, novas religiões também, para poder trazer de verdade esses frutos. A própria doutrina espírita. Sim, com certeza. Com certeza. Que a gente pode chamar de religião, sim. Sim. Porque ela sensibiliza, ela toca, é aquela fé raciocinada que a gente falou, arrumada. Exatamente. E não deixa de ser também uma forma de mostrar, olha só, tudo que foi feito até aqui continuou não dando fruto, apesar de ter vindo o próprio filho para dar o exemplo. Aí você vê, nem assim a gente quis seguir. Então, no tempo devido, eis que a vinha vai ser arrendada. E aí vem a pergunta também que eu adoro colocar em pauta. Que tempo devido é esse que Jesus falava? O que será que dizer com isso? Olha, tudo o que a gente está vivendo agora, tudo que a gente viveu nesse último ano, e para pensar, será que esse tempo não é agora também? A gente não fala, de vez em quando, isso, Márcia? Sim, sim, é a hora de mostrar se somos bons frutos. Uhum. Pois é. Se vamos dar. E é também engraçado, né? Engraçado não, é interessante que o livro dos Espíritos traz também essa cepa dessa uva, né? É verdade. Mostrando quanto a gente precisa trabalhar para dar bons frutos, para se fazer vinho, que é o fruto da uva. E aí, como você muito bem colocou, não é simplesmente dar o fruto, mas para fazer um bom vinho, a gente precisa ser amassado um bocado, né?
Não, a gente não está dizendo aqui pelos outros, é porque Não. tudo que a gente faz, por exemplo, mudar um hábito maltrata muito a nós. Uhum. Né? Olha, para você criar um hábito, eles dizem mais ou menos 30 a 40 dias seguidos. E sem deixar passar nenhum. Não, sem deixar passar. Uhum. Você, por exemplo, eu quero ter o hábito de caminhar todos os dias pela manhã. No mínimo, 30 a 40 dias para você começar a incorporar aquilo à sua vida, Sim, a sua rotina, né? à minha rotina. Então, isso não é, de alguma maneira, você pisar na uva? Também. É. Rodrigo, faz o seguinte, volta um pouquinho na parábola, no texto, por favor, porque tem uma coisa interessante aí que também acho que merece ser mencionada. Aí, o que eles falam no segundo parágrafo. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Que será essa herança que eles queriam tomar? Se viria o próprio herdeiro para ver se os frutos estavam ali. Mas vamos lembrar o seguinte: ele era herdeiro da vinha, consequentemente dos frutos também. Mas se ele era herdeiro da vinha, de certa forma, ele também era herdeiro dessa humanidade terrena, como a gente colocou no passo a passo a seguir. Sim. E de tudo o que tem nela. Então, olha como Jesus já se mostrava aí também o governador espiritual do planeta, da humanidade do planeta, É o né? responsável. O responsável por ela. Pois é. E, de certa forma, também, será que essa herança, como esses agricultores homicidas, esses vinhateiros homicidas queriam tomar, essa herança poderia ser tomada à força, como eles queriam, pela Não, morte dele? Não há como. não há como. Então, olha também mostrando que não importa o que o mal passa, e por mal a gente diz aqui, todo aquele que age contra as leis de Deus, todo aquele que desobedece às leis, como a gente falou na quarta-feira, o mal não tem como render bons frutos. Então ele nunca vai poder herdar a terra. Ele nunca vai poder ser um bom fruto. Por mais que queira, por mais que tente, o herdeiro da vinha continua sendo Jesus. Sim, eles Né? não conseguem tirá-lo. Pois é. E aí diz, Jesus ainda se previu, né? E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Ou seja, tiraram do corpo de carne de que ele se revestiu para estar aqui entre nós, nos ensinando, nos ajudando. Então, É. será que a Essa, gente não faria isso hoje também com ele? Imagina Jesus vindo hoje, trazendo todas as propostas que ele trouxe, de amar uns aos outros, de não dar tanto valor às riquezas, de mostrar que os bens que importam. Será que ele seria tratado de uma forma diferente de 2000 anos atrás? eu quero acreditar que sim. É, eu adoraria, mas eu não sei se eu sou tão otimista. Eu quero acreditar que sim, porque algumas pessoas, sim, não iriam tratá-lo, mas talvez.
Pelo Eu menos quero os que entenderam a mensagem, né? isso, e que possam defender. Mas esse mesmo parágrafo que você citou, né? Uhum. O filho disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Isso também trazendo para o mundo atual, o que a gente combinou lá na espiritualidade que aqui a gente esqueceu? Né? Ao Sim. entrarmos no corpo de carne e se Uhum. distrair com aquelas coisas que a gente falou na quarta-feira, lembra? Uhum. Do mundo material, sim. Do mundo material. Então, essa distração com esses instrumentos não nos fazem esquecer daquilo que foi combinado, daquilo que a gente tem certeza que está fazendo errado, mas quer fazer. Pois é. E aí, a chave disso tudo é como diz aí no último parágrafo: fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Então, a gente entender também que precisamos dar bons frutos e como a gente já falou em algumas outras parábolas antes, e com certeza vai repetir em algumas que vêm mais pela frente também, nós sempre temos alguém sob a nossa vista, né? Nós sempre somos, entre aspas, agricultores de uma pequena vinha. Então, é para a gente parar e pensar se a gente também não está agindo dessa forma com essa vinha sob o nosso comando, sob o nosso cuidado, na verdade. Será que estamos permitindo que esses frutos cresçam? Esses frutos que estão sob a nossa responsabilidade? Porque cada um tem o seu pedacinho, foi muito bem colocado, Anderson. Cada um tem o seu pedacinho de vinha para cuidar. Uhum. Né? Cada um faz. E é engraçado é que Deus não esqueceu nada. Veja que ele prepara tudo para receber esses frutos. Né? Uhum. Fez o lagar, ele montou um edifício, quer dizer, uma torre para vigiar, para que Sim. então, deixou tudo preparado para que os servos, Uhum. os lavradores, olhassem, pudesse fazer de maneira perfeita. Então, Deus fez tudo para a gente perfeitinho, deixou tudo Uhum. certinho. Inclusive, lá, por exemplo, a nossa vinha é a família, então está lá, está tudo certinho. Sim. Então, basta trabalhar, basta dar conta disso. Sim. E se a gente até parar para pensar também que nós, de certa forma, somos responsáveis pelo planeta inteiro também, porque o pouquinho que a gente faz reflete no todo. Vamos voltar ontem, dia 22 de abril, que foi Dia da Terra. Será que a gente está tratando essa terra que foi entregue para a gente tão perfeita? Será que a gente está cuidando bem dela para mantê-la sã e salva para as próximas gerações? Sim, porque se cada um cuidar da sua vinha direito, cada um vai se tornar uma grande colcha de fuxico, né? Uhum. Porque o pouco que eu faço, eu ajudo. Se eu não desperdiçar, por exemplo, a água. Sim, pois é. O pouquinho que nos cabe, Que eu faço precisamos fazer. pouco, meu vizinho faz um pouco, mas ninguém querer ser mais do que ninguém ou se aproveitar da situação para poder se dar bem. Sim. Na quarta-feira a gente falou disso, né?
usar a religião para se dar bem. O pessoal, tudo que é o bem é tudo que é bom para todos, e o mal, aquilo que é bom só para mim. Isso fica guardado comigo muito tempo. Então, o que é mal? Aquilo que é bom só para mim. Então, se eu não cuidar desse espaço, dessa vinha que Deus colocou aqui para a gente cuidar, não vai adiantar. Seja ela de que tamanho for, né? Seja o que for, seja qual for a religião que você esteja, que eu esteja. Sim. Ainda mais se a gente, por um acaso, fala, somos responsáveis por algumas frutinhas. Foi a frase que você perguntou. Tem uma frase aí na quarta-feira, né? Tem alguma frase aí que eu falei, aquela do tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Olha a vinha para trabalhar aí também. Sim, quantas pessoas, vamos lá, Maria, ela mesma, a Nossa Senhora, ela que já naquele tempo ela já tinha a fé, aquela fé no estado de entrega, no estado de fidelidade. Porque o que ela fala? Seja feita a vossa vontade. Sim. Faz de mim a sua serva, né? Ou seja, eu vou trabalhar conforme Deus está agindo. Então, ela faz isso. É bem diferente. Ela não cuidou, ela cuidou, gente, porque Maria cuidou não só da família dela, como passou a cuidar também da família dos outros. Né? É verdade. Como fez também Francisco de Assis. Tivemos vários exemplos, mesmo após a vinda de Jesus, né? Vários novos agricultores, aliás, vários novos servos do Senhor para ajudar os agricultores. Para orientar esses agricultores. Sim. Francisco de Assis, que se despojou totalmente do mundo material. Agora, recentemente, Chico. Tá, vou voltar um pouquinho atrás. Segura o Chico. Eu vou falar de São Jorge. São Jorge, ele era de família de posses. São Jorge, o pai morreu, ficou ele e a mãe. E ele passou a organizar e quis ser militar. Para os romanos, São Jorge chegou a ser o tribuno da Capadócia. Tribuno. Mas ele se recusou a fazer o que o imperador pedia, que era mais uma dose daquelas, né, mais uma maldade com os cristãos. Sim. E ele se recusa. E ele é castigado, e ainda assim ele continua. E trata-se de uma autoridade, o tribuno da Capadócia. Então, olha, se isso não é fé, fidelidade, não é a fé entrega. A mesma que Maria, a mesma que a gente vê em Francisco, a mesma que a gente vê em Chico. Posso trazer outro exemplo também de santa e guerreira que teve a sua fé questionada, mas foi de total entrega? Joana d'Arc. Sim, eu estava pensando nela. Pois é.
porque ela também teve que lutar contra tudo e todos na época que não acreditavam nas visões dela, e as visões dela eram visões mediúnicas. Hoje a gente tem plena ciência disso. Tem livros espíritas, inclusive, que falam da mediunidade dos santos católicos, né? E ela é mencionada lá porque é um dos casos registrados ainda por cima. E tudo que ela falou de fato aconteceu ou veio a acontecer. E ela só foi reconhecida de fato séculos depois. Então, isso porque ela se entregou. Isso. E ele também diz lá que ele vai. É muito bom, porque ele diz que isso vai modificar, quer dizer, naquela época, os detentores eram o povo judeu. Então, já que não vai, eu vou dar a outros. No livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele explica muito bem isso. Ele explica por que traz para cá. Porque se a gente não tomar conta, outros povos, o direito Sim. dessa fé andar, da gente de que Deus procura para melhorar os frutos. Já tem um estudo feito, Anderson, não sei se você sabe, que a China ela está caminhando para um cristianismo. Olha. E hoje ela tem maior número do que a própria França. E segundo estudos, em 2030 chegará um maior número, tal qual quanto o Brasil. E até aproveitando falar de cristianismo, né? Como você mencionou, Chico foi o maior exemplo que a gente teve aqui dos valores cristãos sendo colocados e vividos na prática. E justo ele que psicografou o livro que você acabou de falar, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele mostrou o que a gente é capaz de fazer quando se entrega e faz a nossa parte com amor e dedicação ao próximo. E vivia feliz, vivia o mundo material e feliz. Ele transitava muito bem nesse mundo espiritual e no mundo material. O Chico, quando alguém ia perguntar alguma coisa e estava totalmente errada, Chico nunca falava de maneira grosseira. Você está maluco? Você tá isso? Não, gente, era dito de uma maneira que você amava a resposta, mesmo sendo contrária àquilo que você perguntou. E olha que Chico era ariano, hein? Não deixava isso tomar conta. Não. Ele tomava. Mas é curioso parar e pensar nesse exemplo, porque quando a gente ouve de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente se acha o quê? Privilegiado. Nossa, olha como nós somos importantes. Mas não é por aí, não. A questão chave é: para que veio o Evangelho? Jesus disse que o Evangelho veio, que ele sendo o Evangelho, no caso, né, veio para quem estava doente, não para quem estava curado. Então, isso significa que nós somos um país de endividados, de doentes, de problemáticos que precisamos nos trabalhar para conseguir a cura. Muito bem. Muito bem. Nós não somos um país de gente felizinha, não. É o contrário. É um país que precisa trabalhar muito, muito. Sim. Os líderes mudando. Olha como, vamos falar nisso agora, olha como a Igreja Católica mudou. Também. Muito mais aberta, né? Muito mais aberta, muito mais caridosa. Dentro do próprio meio espírita também, olha como os jovens vêm começando a ocupar os lugares e mostrando que eles têm uma capacidade de acolher, de amparar muito maior do que muitos palestrantes já de décadas no meio espírita. Por quê? Porque eles
tem essa abertura de querer colocar o amor ao próximo na prática, de se vivenciar. renovar, se renovar. Porque, como Kardec falou lá, cento e tantos anos atrás, o Espiritismo não parou naquela época. Ele está sempre se renovando e se melhorando. Esse é o objetivo. Então, a gente também precisa sempre se renovar, se abrir para as boas mudanças. E Anderson, a grande lição que eu tiro dessa parábola, você sabe que eu sempre gosto de ver o lado bom, não só o lado da profecia. Ai, meu Deus, fizeram isso com Jesus, olha aí, vamos ser castigados. Ou então, estamos sendo castigados por conta disso. Já sabemos que a altura do campeonato, a gente já sabe que não é castigo, é lei, causa Sim. e efeito. Uhum. Então, a grande lição disso, que a gente pega dessa parábola, é que Deus insiste a não desistência de Deus da sua criatura. Muito bom. Você acredita sempre que em uma hora a gente dá um fruto bom. Você vê como ele mandou, ele arrendou aos agricultores, ele mandou servos, ele mandou o filho, e aí o que ia fazer depois? Largar a vinha? Não. Ele disse que ia passar para outros agricultores, mas não ia abandonar a vinha, não. Em nenhum momento, é por isso que quando você me perguntou, Márcia, e se ele voltava a acontecer? Eu acredito. Acredito, porque nós precisamos acreditar. Precisamos acreditar que a gente vai sair dessa melhores. Eu melhorei. Você não melhorou? Sim. Aí fica até uma pergunta para o pessoal que assiste a gente. Diz aí nos comentários ou no chat. Você hoje é a mesma pessoa de 5 ou 10 anos atrás? E aí vale a reflexão, para melhor ou para pior? Porque também não adianta mudar para pior, né? Mas para e pensa, será que nós somos hoje a mesma pessoa de 5 anos atrás? Eu não sou a mesma pessoa de hoje de manhã. Você é a mesma pessoa do princípio da pandemia? Olha, não precisou nem ir tão longe. Se bem que assim, a gente já está há tanto tempo nela que parece que já passaram assim, uns 10, 20 anos, né? Mas de tanto que a gente mudou, é verdade. Alguns conceitos não foram mudados? Algumas coisas, a gente não sentou e não falou bem assim, espera aí, eu acho que eu já estou pensando diferente. Foi. Porque Deus não vai desistir de pegar o fruto, ainda que tardio. É verdade. Então, essa parábola, eu me agarro a isso. Podemos dar frutos, ainda que tardio. E muito bom. Principalmente nesse momento. Frutos bons, sim. E principalmente nesse momento. Eu acho que ainda dá tempo de falar alguma coisinha, porque Uhum. a Embrapa é quem ajuda a Israel nos frutos, no vinho, no vinho, fazer nas uvas. E lá está sendo o melhor vinho, considerado um bom vinho. Um lugar onde não tem, é seco. Um lugar onde a uva passa por um processo muito difícil. Então, olha, gente, nós vamos sair dessa pandemia um excelente vinho. Se deixa levar, se deixa tocar. E faça a sua parte também para que isso aconteça, né? Isso, vai, tente ser melhor, pense positivo, pense com amor, pense com carinho. Né? Verdade. Uhum.
Fica a mensagenzinha de esperança para o final, então. Você tem alguma frase, Anderson? Não, hoje não, hoje eu vou ficar quietinho. Então tá bom, gente. Amanhã a gente se vê, né, às 18 horas, aqui nesse canal. Isso aí. Né? E tenha um excelente final de semana e bom final de dia de São Jorge. Fiquem com Deus. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.